Opa! Bem-vindo a mais um episódio do Postcast, nosso episódio número 19 e também o penúltimo episódio dessa primeira temporada. Semana que vem a gente tem o último episódio dessa temporada, aí a gente vai tirar um períodozinho de férias, você vai poder aproveitar para colocar em dia todos os episódios que a gente tem até aqui, porque tem muito assunto bacana para a tua carreira, principalmente se você for empreendedor. Tem muito assunto importante aqui, ó, já se programa para assistir com papel e caneta, tá? Porque tem muita coisa legal para você. Eu sou Fernanda Emboaba, sou CEO aqui do Post e host do Postcast. Oi, pessoal. 19, hein? Episódio 19. Estamos chegando ao fim da primeira temporada e hoje voltamos, né, à programação normal, como vocês estão acostumados. Estamos aqui no melhor bar da Vila Madá, Maué, nossos parceiros. Eu sou Jaque Emboaba, CEO aqui no Post. E hoje o assunto tá pra lá de especial, com uma convidada pra lá de especial. E olha, eu vou te contar uma coisa. O bastidor aqui já deu outro podcast. A gente já tem que criar esse hábito de começar a deixar gravando, sabe? Porque tem assunto e agora você imagina o que vem por aí. Eu tô empolgada. Eu tô. Porque esse episódio, gente, já vai ser assim, uma aula pra gente. Tenho certeza que pra você também, com ela, que é advogada, especialista em startups. Uau. É mãe, que já vale por quanto? 3 carreiras? Mais 2 profissões? Pois é. E ainda por cima empreendedora. Gente, Então, que mulher. Que mulher. Estamos recebendo hoje aqui a Adriana Hilsdorf. Uau! Bem-vinda, Adri. Gente, muito obrigada pelo convite. Estou muito feliz de estar aqui com vocês. Espero que eu possa falar um pouquinho do mundo jurídico aí das startups, que eu sei que todo mundo tem muita curiosidade de saber. Sim. E todo mundo acha que advogado é chato, que advogado é problema, mas eu tô aqui para falar para vocês que isso não é verdade, que advogado pode ser legal, que ele pode ser um parceiro de negócio, inclusive das meninas aqui, que elas já têm esse mindset. É isso. E vamos que vamos. O que vocês querem saber sobre o mundo jurídico? Ixi, gente, olha, a lista tá grande, então calma. Nossa, deixa eu até me arrumar aqui na cadeira, porque o assunto de hoje Vai ser bom, porque tô empolgadíssima. de fato, tem o problema, assim, jurídico das startups é muito grande, né? Porque é um pessoal que tá vindo agora, que não sabe muito bem como funcionam as coisas. Exatamente. Então vai ser uma aula pra gente também aqui, Tem muitos detalhes e dependendo da fase da startup, é um problema por fase, né? Vários problemas por fase. Então tudo a gente tem que começar realmente pelo começo. Inclusive eu tava até falando pra Fê, né? Antes da gente começar a gravar. Eu falei, Fê, você tem certeza que você quer falar tudo isso? Porque o povo não vai assistir. Não, tá muito chato. Ela, não, Dri, todo mundo vai falar, então tá bom, vamos fazer uma conversa bem legal e tentar usar o menos o juridiquês possível. Porque a minha missão como advogada é assim, fazer você leigo, você que não entende nada dos termos jurídicos e do mundo jurídico, que é um mundo realmente muito difícil, né? De entender, facilitar e que você entenda de fato o que você está assinando, as cláusulas contratuais e o porquê de você estar fazendo aquilo, né? Sensacional. Ótimo, legal. Mas, porém, todavia, contudo, no entanto, entretanto, eu puxando minha professora de português, fazia cantar, fazia isso, musiquinha, dançando na sala. Toda vez que eu falo mas, eu lembro da musiquinha com todos os outros. Mas, Adri... Coisa de cursinho, né? Mas, Adri, a gente tem uma tradição aqui no Post de pegar os convidados um pouquinho de surpresa com aquele assuntinho que a gente não coloca na pauta. Sacanagem! Eu também faço isso com os meus convidados, só que o meu é no final. Quando já tá assim, aí eu pego e faço... Aí eles... Entendi. Assim. Só que é uma surpresinha boa, nossa. É uma surpresinha super tranquila. Uma surpresinha light. A ideia aqui é a gente te conhecer um pouquinho melhor, pro pessoal também conhecer você um pouquinho melhor. Então, a gente quer saber de você 3 coisas. A sua comida favorita, a sua bebida favorita e o seu hobby favorito. E vou dizer que eu tô com uma bebida favorita aqui que eu quero ver se eu vou acertar. Então, tô ansiosa pra ouvir. Ai, Vamos ver. Olha, comida favorita... Eu tenho várias, mas tem que escolher uma, né? Eu gosto bastante de japonês. Uau, boa. Uma delícia. Japonês, mas eu gosto também de massa, então de carne, de tudo. De hambúrguer, de churrasco. Mas se eu tivesse que escolher, vai depender muito do humor, mas eu gosto de japonês. Primeiro lugar. A bebida é assim, além da água, né? Não vou falar água, que é muito sem graça. Mas eu gosto... Queremos a verdade aqui. Queremos a verdade. Vinho.
Não. Vinho. Vinho! Acertei. Eu devia ter falado alto, tá vendo? Eu devia ter falado em é voz do nosso alta. time. Acertei. Adoramos no meu palpite. vinhos. É porque eu não bebo cerveja, eu não gosto muito. Então, o vinho pra mim... Delícia, Agora, vinho adoro. tinto, Eu já- branco assim, ou rosé? Depende da situação. Tá. Eu gosto dos três. Ah, tá E assim, ótimo. eu sou bem fraca pra bebida. Uma Tem tacinha, pessoa que duas, tá sabe bom. como é que é. Não, porque senão eu já passo vergonha. Então eu tomo assim, bem devagarzinho. Você sabe? Porque senão eu já começo a olhar pra você, você vai achar que eu sou louca, entendeu? Mas não é só porque eu tô meio sabe assim. Já tô já além. Por isso que eu tomo em casa. E a terceira pergunta era... Hobby favorito? Hobby. Eu gosto muito de fazer atividade física, só que eu estou uma lástima comigo mesma. Eu sempre treinei muito crossfit, essas coisas. Uau. Mas eu parei antes da pandemia e não voltei mais. E Deu uma eu quebrada pretendo na pandemia, tá tudo bem. Todo mundo perdeu um pouco o Eu ritmo. vou usar a não teve desculpa da jeito. pandemia também, que fica menos feio pra mim. Foi por causa da pandemia, eu perdi o ritmo, sabe? Não, mas não dá. A Aí gente não tem que voltei. criar vergonha, né, na cara e falar, se comprometer e fazer. Porque realmente faz diferença na nossa vida, né? Muita. Faz, Em total. todos os aspectos. Você sabe que teve algum episódio aqui passado que eu até comentei o quanto eu aprendo sobre disciplina e constância pela academia. Eu falo, é a típica ação que você vai começar, vai ficar um tempão fazendo sem ver resultado, confiando que o resultado vai vir. E se você parar na metade do caminho, você perde o que você construiu até ali. Né? Você faz ali, ó, você tá 2, 3 meses na E academia são duas certinho. coisas muito Ficou simples, parado, né? Pronto. É você fazer atividade física e alimentação saudável. Você sabe o que precisa ser feito, só que você não faz. Olha que lindo. Exatamente. Você sabe que você tem que fazer atividade física, que você tem que maneirar na alimentação, comer coisas saudáveis, mas por alguma razão que a gente desconhece, a gente prefere comer aquela massinha, um salgadinho, um queijinho, um vinho. Exatamente. Né? E a gente fala, amanhã eu começo. Então, assim, é sobre Falta de autodisciplina prioridade, mesmo. né? Totalmente. Falta de prioridade. Até Eu falo uma também. hora que você vai ficar doente e Aí você ser vai obrigada ter a que ter priorizar. disciplina, né? É, exatamente Por bem isso. ou Faz por amarra. mal, infelizmente, né? Exatamente. Show de bola, Adri. Agora vamos entrar na nossa pauta do dia que eu tô Vamos porque você já ansiosíssima. reparou que senão eu não paro mais de falar, né? É sobre isso, Brasil. Gostei. É disso que é de convidados assim que a gente precisa neste canal. É Vou me sobre isso. expulsar daqui a pouco. Qual a chance? É mais fácil a gente te manter aqui, te encher de pergunta. É isso aí. É mais fácil. Mas é Gostei. bom, porque Começou vocês a me me trouxeram para falar um tema que eu mais amo, que é startup, empreendedorismo. Então, o que eu puder Sensacional. ajudar vocês e todo mundo que está assistindo. Ai, vai ser E ótimo. ó, primeira pergunta já logo de cara que tem a ver com esse ponto que você acabou de colocar. Qual é a diferença prática, Adri, de uma startup para uma empresa convencional? O que diferencia? Legal, essa é uma pergunta que eu recebo bastante, principalmente de quem nunca teve contato com startup, né? Então, a principal diferença da startup é que ela utiliza recursos aliado à tecnologia e são escaláveis e repetíveis. Então, essa é a tá. grande diferença de uma empresa tradicional, porque ela utiliza a tecnologia para escalar a receita, enfim, tudo da startup, coisa que uma empresa tradicional não consegue fazer. Então, a diferença básica é essa. E aí, tem vários outros fatores. Por exemplo, é um ambiente de extrema incerteza, é uma zona, normalmente. Todo mundo, startup é zona, é puff, é tipo Google, que a gente tem cerveja e é uma farra. Mas não é exatamente isso, porque hoje na verdade, está muito mais maduro o mercado hoje do que 10 anos atrás. Então, hoje, quando a gente fala de startup, os empreendedores estão mais maduros e os investidores, então está tudo mais com uma facilidade de entendimento, sabe? Acho que basicamente é isso. Entendi. Legal. E como que você começou nesse universo de startups? Você é advogada. essa é uma história legal. E veio de onde? Conta pra faço gente. isso. Super curiosa. Não precisa ser bem rápido, não. Estamos com tempo. Não, porque senão vai durar 500 horas que eu já me conheço. Mas assim, basicamente foi assim. Eu sou uma pessoa muito ativa, né? Então, eu fiz direito porque eu sempre gostei muito, né? Mas eu tive várias decepções ao longo do caminho quando eu exerci a profissão. Mesmo quando eu comecei o estágio no primeiro ano de faculdade. E aí eu comecei a ver que tudo aquilo que eu idealizei não era exatamente o que a realidade me mostrava, né? Então, eu tive que
pensar em outras alternativas. Mas assim, eu fiz os 5 anos de estágio, depois eu trabalhei mais uns 3 anos nesse escritório. E eu falei, não tô gostando, porque eu trabalhava muito com contencioso, trabalhava com muitos processos, era muito litígio e era muito desgastante. Eu vivia no hospital com gastrite e soro, sabe? Era bem tradicional, assim, então. Isso... Eu posso falar o ano, assim? Porque... Opa, à vontade. É que eu acho melhor Abre o jogo. Faz muito tempo isso. Não tinha... Se você falar, eu acho que vai ficar melhor pra você. Porque todo mundo vai falar, mentira! Tem certeza. Ai, que vergonha. Eu vou falar assim. Olha, pra vocês terem ideia, não tinha nem celular direito, tá? Tipo assim, nada. Eu usava o guia pra achar os fóruns. E era assim, moço, o fórum é ali. Tipo, era assim. Então faz muito tempo. E eu lembro que na minha época, que eu ia muito no fórum, né? Fazer o andamento dos processos. Então eu tinha que ver os processos e pedir e ler e anotar. E aí eu lembro que na época tinha os estagiários daqueles escritórios grandes e famosos. E eles vinham com um scanner, com uma capinha de veludo, assim. Eles olhavam assim pra mim, tiravam o scanner e faziam assim... E saia andando, e eu lá com a minha canetinha. Aí eu, nossa, que sacanagem esse escritório. Condições de trabalho péssimas, sabe? Aquela coisa assim. Mas olha, eu não posso reclamar, porque isso foi ótimo para minha carreira, porque eu tinha que anotar, eu tinha que pensar, entender o que eu estava anotando, e aí eu tinha que chegar no escritório e passar tudo para minha chefe. Então, assim, se eu não soubesse... se eu usasse o scanner, eu nem sei o que tá escrito ali. Ia ser tipo a gente com o Waze hoje em dia, que ninguém sabe ir pra lugar nenhum. Às vezes a gente não sabe ir pra casa de um parente, de um amigo mais, porque a gente tá tão viciado. Alguém sabe o número de cor? Gente, mal é mal meu. Eu sei de cor hoje em dia. Esses dias eu precisei do celular do meu irmão, eu falei, gente, qual que é o celular do meu irmão? Exato. Porque a gente não... Então, assim, foi meados de 2002, por aí. Tá tranquila. Do jeito que ela falou, eu achei que ela ia falar 1980. Eu falei, gente, não. Ela tá na conserva, não é possível uma coisa... Então, e aí, só para concluir o raciocínio, o que aconteceu? Eu falei, não quero mais, não tô feliz, eu acho que eu vou ser feliz prestando concurso, sendo juíza. Puxa, que legal. Imagina o prestígio de você ser juíza, toda aquela pompa, as pessoas te respeitam. E os pais, né, amaram. Nossa, vou ter uma filha juíza. Falei, vamos, né? Aí comecei a fazer Damásio. Fiquei 1 ano fazendo cursinho. E assim, onde eu vou, eu consigo fazer as coisas. Aí eu comecei a dar aula no cursinho. E eu dava aula na faculdade do Damásio de Introdução ao Estudo do Direito e Direito de Família. E aí eu falei, puxa, será que juíza, ser magistrado é pra mim? Aí, nesse tempo que eu fiquei em dúvida, meu irmão me ligou e falou assim, Audrey, é o seguinte, eu abri uma startup, eu preciso da sua ajuda, eu não tenho dinheiro, entendeu? Então vai ter que ser você. Nossa. Aí eu falei assim, nossa, meu, obrigada, né? Tipo, você valoriza muito a minha profissão. Valeu. Aí eu falei, tá bom, então eu te ajudo, mas assim, o que é startup? Faço a mínima ideia. Aí foi uma jornada muito legal, porque assim, as 2 startups que ele montou 3, na verdade, né? A primeira era de desenvolvimento de aplicativos. Então, ele foi um dos primeiros, dos pioneiros a fazer essa criação de aplicativos para as empresas e tal. E aí ele abriu mais 2, e essas 2 foram vendidas. Então, assim, eu acompanhei desde o comecinho, né? Quando era uma coisa embrionária e que não tinha legislação, não tinha nada. Eu tinha que tropicalizar os conceitos que tinham ali dos Estados Unidos, né? Quais instrumentos a gente vai utilizar para que contrato que a gente faz? A gente não tinha ideia naquela época, né? E aí, com o tempo, ele foi se desenvolvendo, eu também fui aprendendo. Tanto é, para vocês terem ideia, 2017 foi o primeiro curso de especialização em startups do Brasil. Que eu fui a primeira turma, eu tive a alegria de fazer esse curso, né? A primeira turma de especialização em startups no INSPER do Brasil. Então, você vê, não é tão antigo, 2017. Exato. Então, assim, e aí a gente foi se unindo, os advogados pioneiros, né? A gente foi ficando eu organizei um evento ano passado, onde a gente reuniu ali grandes lideranças na parte de advocacia de startups. Legal. E desde então, eu só não larguei o direito por causa disso. Nossa, que legal. Você pegou desde o comecinho, então. Desde a onda da startup até todo o ciclo de dentro da startup, até a venda, né? Eu lembro que a primeira reunião que eu fui de startup, meu irmão, meu primo, tava, não, porque aí a gente tem que contar os leads e não sei o quê. E eu assim, na reunião.
Cara de paisagem, cara tá entendendo de, tudo, né? Tô entendendo cara tudo. de costume. Aí, a primeira coisa que a gente fez quando a gente saiu da reunião, o elevador, eu olhei pra cara do sócio e falei, meu, o que é lead? A gente não sabia, porque assim, pra mim era o quê? Será que ele tá falando do LED? Eu não entendi. Então assim, ninguém sabia muito bem o que eram esses termos, né? Porque o que acontece? No ambiente de startup já tem muitos jargões, né? A gente já fala. Então, assim, é muito difícil para quem tá de fora. Parece que a gente tá falando russo. Porque em uma frase pode ser que você fale várias coisas que não dá para entender. Um monte de siglas, né? De siglas, CAC, ROI, Churn, LTV e por aí vai. E no direito não é diferente. No direito para startup também você tem alguns termos, algumas terminologias. Então, é assim, até você se familiarizar, tanto que no curso que eu dou para advocacia para startup, a primeira coisa que eu falo é assim, o primeiro módulo é mindset. A gente vai falar sobre isso. A gente vai entrar nisso já. Mas e depois eu falo, olha, gente, primeiro se familiarizem com a terminologia. Porque se vocês não têm, então eu criei um glossário só das coisas mais importantes. Depois, se você quiser, até passo para vocês. Com certeza. Porque vocês vão precisar. Sim. Todo empreendedor... Tanto que a gente já estudou e cada conversa que a gente tem uma coisinha a mais que enquanto a pessoa tá falando, eu já tô aqui no Google. Ah, beleza. Tá, ok. Agora podemos continuar. Todo empreendedor nessa jornada acaba aprendendo, né? E assim, essa é a graça da vida, né? A gente aprende todos os dias uma coisa diferente com as pessoas e a gente tá sempre aprendendo. É isso. E se você que tá aí acha que você já sabe tudo, sinto muito. Sinto te informar que já tá errado. Só que não. Já não tá. Isso é muito real. A gente fala muito aqui sobre curtir o processo. Eu e a Jaque estamos nessa jornada, a gente já empreende há bastante tempo. Eu nunca trabalhei em empresa, sempre empreendi. Então, ok, tô familiarizada com a loucura da vida empreendedora. Mas quando a gente se entendeu e se colocou como startup, né, enquanto Post, a gente se deparou com um universo que é uma bolha dentro do empreendedorismo, porque tem não só um glossário específico, mas a forma de lidar é muito diferente, o ritmo das coisas. É tudo muito dinâmico. Por isso que o próprio advogado, no começo, ele não entendia muito bem como que funcionava essa dinâmica. Então, assim, o advogado que demora muito para retornar, que acha que o cliente tem que ir até ele, até o tipo de vestimenta é diferente. Então, assim, quais as vantagens de você ser um advogado startup? E se você gosta desse ecossistema? É que você pode trabalhar de uma maneira muito mais leve e flexível e você se identifica muito mais com o teu cliente, porque o teu cliente vai ser aquele cara que vai estar de calça jeans ou bermuda e que não vai estar ligando se o seu escritório tem 555 mil exemplares da sei lá do quê, e ele não está ligando para isso. Lá, bonitão. Exato, porque o que o cliente mais quer? Ele quer o problema dele resolvido. É isso. Ponto final. Então, se você é um advogado proativo e que pensa em resolver o problema do teu cliente, você é o advogado certo. Agora, se você é o tipo de advogado que venha até mim e eu fale com a minha secretária, vou ver se tem um tempo para você. Gente. Você não tem espaço no mundo das startups. Todo mundo me pergunta uma curiosidade que eu já vou adiantar para vocês. Adriana, mas dá para ganhar dinheiro com startup? Startup não tem dinheiro. Exato. Mas hoje eu digo para vocês, no começo era muito difícil realmente, mas hoje o empreendedor, ele tá muito mais maduro. Ele sabe que é importante, ele tá desde o dia zero sendo orientado por um advogado. Com certeza. Porque ele sabe que um erro que ele comete agora vai custar muito dinheiro lá na frente. Então, eu sinto que de um tempo para cá, a mentalidade do empreendedor mudou. Total. E até se a gente pensa em construir uma startup de fato escalável, a parte jurídica, a burocracia toda ali no começo, no start, no setup, ela é importante para que essa startup lá na frente tenha de fato uma escalabilidade. Exato. Perfeito o que você colocou, Jaque. Até porque, por exemplo, tem pessoas que pensam assim, eu vou abrir a minha empresa ou a minha startup e vou falar com o contador. Eu quero morrer, né? Eu respiro. Falo, gente, tá, vamos lá. O contador é um dos pilares muito importante para o negócio fluir e ter sucesso, né?
Mas é diferente do jurídico. Completamente. Então, o contador, ele vai fazer, com todo respeito ao trabalho, ele vai sim fazer um contrato social, mas ele não vai fazer igual o contrato social do advogado. Porque exato. tem uma série de detalhes no contrato social que você tem que prever, que o contador, ele está preocupado com as finanças e não com as questões, né, a estruturação societária e os problemas que pode vir a ter. Exato. Caso um sócio, de repente, morra, ou se, por exemplo, ele tira um ano sabático, o que acontece? Ou se ele se divorcia. Então, são vários detalhes de qual é o método de apuração de haveres da startup. Então, na prática, quando você precisa do contrato, é que assim, você usa o advogado para fazer um serviço para ele mitigar os riscos, né, da startup. Rezando para não usar. Então, eu costumo comparar o contrato com o plano de saúde. Você não quer usar um plano de saúde. Mas se você precisar, ele está lá e ele pode ser usado porque ele tem cláusulas que foram pensadas especificamente para o teu negócio. Então, não é pegar um modelo da internet, que eu ouço muito falar, mas eu peguei um modelinho aqui do Google. Cara, então beleza, faz aí você. O que você quer que eu veja, sabe? Misericórdia, né? É complicado isso, gente, porque é muito desvalorizar a nossa profissão. A gente passa 5 anos estudando, fazendo um monte de especialização e eu nunca parei de estudar. Eu sempre estou fazendo algum curso. Para você trazer a melhor solução para os seus clientes, né? Exatamente. O nosso pai falava muito que contrato a gente faz quando tá tudo bem, para quando tá tudo ruim a gente ter como resolver, né? E principalmente, já que você estava falando da startup, né? Começar já bem assessorada. Um dos problemas que eu vejo muito recorrente é eu fiz a startup meio que no fio do bigode, não tinha CNPJ, aí consegui um CNPJ aqui rapidinho, e aí não registrei a marca. Só que a startup começa a ter sucesso. Aí vai um espertalhão, registra a marca, e aí já era. Você vai ter que ter todo o trabalho de rebranding. E aí, e assim, tem pessoas que vão fazer isso. Vão fazer o quê? Eu registrei, mas eu vendo para você. Por um preço, sei lá, exorbitante. Exatamente. Tem isso. E tem gente que então, faz assim, na maioria das vezes de forma intencional. Já prestou aqui. Porque o mercado, e isso eu falo até para minha filha que tem 9 anos. A vida não é justa, não. O mercado vai te engolir. Então, você tem... Lógico, nunca abra mão dos seus valores e princípios. Isso é uma coisa, né, que você tem que ter. Sim. Mas o mercado tá aí, você vai lidar com todo tipo de gente. Gente sem caráter, gente sem escrúpulo. E um bom contrato ajuda, pelo menos, a você não sair tanto no prejuízo. Exatamente. E sem contar que tem um ponto que diverge bastante a questão contratual de startup para outras empresas convencionais, digamos assim, que é que muitas vezes a startup e a sociedade, né, das startups, as parcerias, elas começam sem faturamento rolando, sem um produto pronto. E aí tem até um ponto que eu tinha deixado aqui pra gente conversar, que é justamente... Tem várias pessoas e formatos de parcerias que podem acontecer quando a gente fala de startup. Então, você tem ali os sócios, de fato, tipo, eu e a Jaque somos sócios no Post, mas a gente tem investidor, a gente tem uma galera de desenvolvimento, que a gente fez o contrato de vesting. Então, você tem uma série de outras modalidades que primeiro de tudo, a gente precisa entender muito bem a diferença de uma para outra, para a gente atribuir e também validar se as atividades, as funções estão sendo cumpridas. E aí, fora todo esse ponto, tem essa questão contratual, porque às vezes na emoção, você sai dando equity, não vem que eu dou 5%, 3%, e a gente, nem tinha. Quando a gente chega lá na frente... Que tá mais maduro e você vai para uma rodada mais... Caramba, e agora? O que eu fiz? Exatamente, então tem todos esses pontos que a gente precisa avaliar. E aí, alguns pontos que eu queria ouvir de você. Com relação a justamente esses dois aqui, que eu acho que é o mais presente nas startups. Investidores e vesting. Vamos lá. Sobre esses são dois. assuntos bem interessantes e que estão muito presentes nas startups, né? Porque vamos começar pelos investidores, né? A gente tem diversas modalidades de investimento. Então, a primeira é o bootstrapping, que a gente faz do nosso próprio bolso. Então, a gente monta uma sociedade, nós 3 aqui, cada um dá 10 mil reais para montar um capital social de 30 mil reais para desenvolver o MVP, que é o mínimo produto viável, que é uma versão beta para ver se... Porque um dos erros muito comuns que eu vejo os empreendedores cometendo é assim, gastar muito dinheiro para desenvolver um produto que não é o que o consumidor final quer. Exatamente. Então, assim, ele não validou... Ele acha que é perfeito para ele, só que ele não pôs no mercado. Então, como ele não validou e ele gastou muito dinheiro com aquilo, acaba prejudicando muito o negócio. Então, assim,
pouco dinheiro, rapidez, e erra rápido, acerta rápido, Exatamente. mais rápido ainda. Pronto, exato. Que é o famoso pivotar, né? Esse produto não tá legal, vamos pivotar, que significa o quê? Vamos transformar ele numa outra versão, ou melhorar, enfim, porque aqui não tá muito legal. Então, partindo do pressuposto que a gente fez o bootstrapping, a gente tem outros tipos de investimento que são os 3 Fs, que é Family, Friends and Fools, que são investidores normalmente amigos da família, ou Fools, que a gente chama que, eu acredito nessa ideia e vou investir porque eu gostei. Então, eles investem aí uma quantia de uns 50, 100 mil reais no máximo, ficam com uma pequena porcentagem, né? Um equity, assim, irrelevante praticamente. Então, já nessa parte é importante você fazer um contrato, mesmo que, assim, não precisa ser um contrato muito complexo, mas já instrumentalizar e formalizar essa relação, porque ela vai refletir no futuro, né? Para quando vocês conseguirem uma rodada de investimento mais profissional, com venture capital ou private equity no futuro, né? Então, passando essas, você consegue um investidor anjo. E aí, o que eu digo sobre o investidor anjo? Que, eu quero investidor anjo, mas às vezes a pessoa não é isso que ela precisa. Então, o empreendedor ele tem que ter consciência de que tipo de investimento ele precisa e por quê. Então, assim, eu sempre falo para o meu cliente, se ele é um empreendedor, tá, legal, você está me dizendo que você quer 500 mil reais por 10% da sociedade. Primeiro, esse valor corresponde de fato, né? Qual que é o valuation da tua empresa? Ele corresponde de fato à realidade, né, do negócio? Porque a gente vê hoje valuations muito inflacionados, surreais, assim, né? Eu até postei esses dias um meme que eu ri muito de um unicórnio no Polidense, né? Que o empreendedor é assim, né? E o unicórnio fazendo várias... Eu sou unicórnio porque assim, eu acho que eu sou e eu quero ser e pronto. Muito engraçado. Então, o empreendedor dá umas viajadas, muito bom. Mas faz parte também da linha de aprendizado dele, né? E aí, o que acontece? Se você sabe que você quer um investidor anjo, você sabe que esse investidor ele vai trazer não só o aporte financeiro, mas ele vai trazer também todo o networking, tudo que ele pode, com a experiência e o know-how dele, melhorar o teu negócio. Então, em termos de orientação, gestão, ele vai te ajudar. Então, assim... Você tem que escolher o seu investidor. Então, não é o investidor que escolhe a startup. É o empreendedor que vai escolher quem que vai investir nele. Uau. E isso, as pessoas não têm muita ideia. Acham que é o contrário. Exato. Então, assim, poxa, o meu investidor, ele precisa ter... Eu sou uma fintech, eu não vou procurar um investidor num restaurante. Entendeu? Ele tem que ter sinergia. Enfim, o investidor anjo ele é um investidor profissional, né, que ele já sabe que é um investimento de risco, né, porque startup é um investimento de risco, então você aloca uma pequena parcela do seu capital para investir, porque você sabe que pode ter um ROI, que é o retorno do investimento, muito alto, por isso que é exponencial o crescimento das startups, mas pode ser que você perca todo o dinheiro. Então, partindo desse pressuposto que o investidor anjo é mais profissional e ele está acostumado com essa montanha-russa de emoções, aí, beleza, então eu vou escolher esse para me ajudar. Aí, por exemplo, tem alguns terminhos no contrato que você tem que se atentar quando você faz o investimento, né? Qual é o instrumento mais utilizado hoje para fazer esses aportes? A gente usa o mútuo conversível, que é um contrato... Gente, exato. Eu ia a gente se olhou aqui. Não, eu vou explicar para vocês. A gente tá muito startupeira, tá vendo? A gente já sabe que é mútuo conversível. É isso, gente. E o que é o mútuo conversível? O que é? Eu ia fazer exatamente essa pergunta. Basicamente é assim... É um empréstimo, tá? Só que é um empréstimo um pouco diferente do mútuo por si só. Porque, como o nome diz, ele é conversível. Então, conversível em quê? Participação societária. Então, qual que é a vantagem do mútuo para o investidor anjo? Eu invisto, vamos supor que eu sou a investidora anjo e vou investir na startup de vocês. Então, eu vou investir 500 mil reais, eu já dou esse aporte logo de cara, mas eu não entro no quadro societário de vocês. A gente vai fazer esse mútuo e aí, cumprindo determinadas condições que vão estar estabelecidas nesse contrato de mútuo, aí sim, se der tudo certo, eu entro. Beleza. E aí eu faço essa opção de
entrar no quadro societário. Então, enquanto isso, o risco todo é de vocês. Então, eu não respondo por dívidas trabalhistas, eu tô fora, eu só tô ajudando vocês aqui com o meu know-how. Então, por exemplo, trouxe um aporte financeiro para, sei lá, 18 meses, que vocês, normalmente é 18 meses, né, o burn rate de vocês, e vou orientar vocês, vou abrir meu networking, talvez conseguir alguns clientes para vocês, porque a minha intenção é que vocês cresçam exponencialmente, que o serviço de vocês seja cada vez mais procurado, para eu ter o meu retorno, porque é para isso que o investidor, ele investe, né? E aí, por isso que a gente utiliza o mútuo conversível e não outros contratos, porque também tem questões tributárias que envolvem, né? Por exemplo, a gente usa bastante opção de compra, só que a opção de compra tem tributação do imposto de renda, que é 15%. Olha, não sabia. Então, isso onera um pouco o investidor anjo. Então, a gente utiliza o mútuo, porque ele só incide o IOF, que é 0,38 mais 0,13%, 0,18, 0,38, alguma coisa assim, não lembro de cabeça. Mas então, para o investidor anjo é muito mais cômodo. E assim, todo mundo pergunta, tá, Adriana, mas e o que acontece se o investidor anjo, se a startup falir? Eu pergunto dinheiro. Sim, agora. Exato. O que acontece? Então, vamos lá. Vamos partir do princípio que eu emprestei o dinheiro para vocês, mas com a certeza, não a certeza, mas lógico, desejando que vocês tenham sucesso, né? Que vocês realmente consigam aí validar o produto de vocês e, enfim, tracionar de fato o negócio e criar já o Product Market Fit, que a gente chama, né? Que aí é o produto mais, que ele já está ali estabelecido, ele já foi validado, ele já está um nível de maturidade. Mas, por algum motivo, não deu certo. O que o investidor anjo, ele costuma fazer? O mútuo, na verdade, ele é para ser duas opções. Ou eu converter em participação societária, que é a base principal do mútuo, você converter em participação societária, porque eu quero entrar na tua sociedade, mas eu também posso cobrar um empréstimo, porque, né? Fica menos arriscado. Isso, mas o que acontece? Normalmente, não é bem visto quem cobra, porque o investidor anjo, ele sabe que é um investimento de risco e ele sabe que ele pode perder todo o dinheiro, então não se costuma cobrar esse valor investido, a não ser que você tenha alguma quebra de contrato por parte do empreendedor. Fernanda, eu estou investindo na sua startup e eu quero que você faça isso, aí você pega o dinheiro que eu te emprestei e vai para Disney. Exato. Aí... Entendeu? Então, assim, você vê que até no direito você tem também questões pessoais, né? Que envolvem aí uma análise do caso concreto. Exato. Porque é por isso mesmo que a gente é humanas e não exatas. Então, a gente analisa o caso concreto e aí sim a gente decide se vai, mas não se costuma cobrar. Esse ponto aí que você está comentando agora, Adri, de uma quebra de contrato e tudo mais, me lembrou, eu comentei aqui com você rapidinho, né, antes da gente começar, não sei se já viu, uma série que não sei se é recente ou não, mas eu assisti recentemente, chama Dropout, que tá no Star+, que conta a história de uma startup americana, que, enfim, prometia desenvolver um produto que fazia altos exames de sangue com uma única gota. Nossa, essa história é fantástica. Gente, olha... É de uma mulher, né? Ela saiu foi julgada recentemente. Como ela chama? Esqueci o nome dela, não vou lembrar também o nome dela. Mas, gente, olha, eu fiquei... Que falou que era série de startup, eu já fui seca e ela tinha um poder de persuasão, que ela convenceu até uns caras tipo Bill Clinton, né? Os caras assim. Não, ela captou ao longo de 10 anos quase 700 milhões de dólares de investimento. O problema é que ela nunca desenvolveu o produto prometido. É o famoso vendi minha startup no PPT. Não só. Sabe o que aconteceu com essa startup? Porque isso aqui eu tenho um outro ponto que eu quero trazer depois disso. O que aconteceu neste caso é que em determinado ponto, obviamente, ela começou a ser muito cobrada para entregar o produto prometido. O pessoal estava anos já, se não me engano, já estava 4 ou 5 anos captando quando ela finalmente foi entregar o produto. Só que o produto nunca dava certo. Não funcionava. Qual que é o nome? Elizabeth Holmes. Exatamente, Elizabeth Holmes. A série chama Dropout, fica a indicação. É bem legal. Eu viciei, assim, enquanto eu não zerei a série,
eu assisti todo dia um pouquinho. E o que é interessante? É que, determinado ponto, ela foi... Não, cara, se você não entregar... Acabou, a gente cancela, não vai dar, chega de enrolar. E aí, o que ela fez? Ela pegou, agora começou a usar equipamentos do concorrente para fazer os exames e dizia que estava fazendo que os resultados vinham do aparelho dela. que ela tinha desenvolvido. Ela foi muito absurda, né? Cara, olha, gente, ela tá presa, né? Que louco. Exato. Ela foi condenada. Ela tem não sei quantos anos que ela não pode fundar e nem participar de nenhuma outra empresa de forma nenhuma. Virou um negócio muito louco. Mas com isso, o que eu tô querendo dizer, né? Que justamente nos últimos anos a gente viu um boom de startups, né? Sim. E se a gente não toma cuidado, eu falei pra Adri assim, que esse caso aí, né, da série Dropout, é assim, quase que uma pirâmide financeira, né? Porque ela vivia dos aportes, ela vivia da captação, não vivia de forma nenhuma de vender E aí teve até um ponto que você colocou aqui em algum momento... passado aqui da nossa conversa, você falou que tem muito empreendedor que é apaixonado ali pelo produto e ele não validou se tem demanda para aquilo. E a gente sempre fala muito que a gente tem que ser apaixonado pelo problema e nunca pela solução. Não faz o menor sentido a gente desenvolver uma solução e depois ter que criar um problema para que a minha solução faça sentido. Exato, tanto que a primeira pergunta que a gente faz é a seguinte, quando a gente vai analisar um pitch de investimento, por exemplo. Qual dor a sua startup resolve? Exato. Qual problema a sua startup resolve? Exatamente. E é uma dificuldade na hora da gente conversar, quando alguém pergunta assim, o que sua startup faz? A primeira coisa que vem na mente... A gente tem um aplicativo. Exatamente. Só que não é esse o foco. A tecnologia, isso tudo não é o foco, não é o core da nossa startup. O core é marketing de conteúdo. A gente resolve problemas relacionados à comunicação em redes sociais. Não é o problema de tecnologia. E a maioria dos empreendedores, quando pergunta o que sua startup faz, o que você faz, sempre foca na solução, né? Na plataforma, na ferramenta, na tecnologia. Exato. Tudo errado. É desafiador, porque quando alguém chega para você e fala assim, não, qual dor o seu produto resolve? Por mais que a gente tenha mapeado isso tudo e saiba... Na hora que você precisa responder isso diretamente... E porque tem que ser objetivo, né? Exato. De responder isso no tweet... Olha, é um exercício complicado. Eu e a Jaque já gastamos algumas horas de conversas. E a gente já refez, várias vezes. Que a gente escreve... Não, agora ficou... agora deu certo. Aí a gente apresenta pra alguém, a pessoa fica com uma dúvida. Fala, putz, não ficou claro ainda. Aí a gente senta de novo. Jaque, pensei assim. Ela, não, Fê, tá muito marqueteiro ainda esse linguajar. Não tá muito técnico. Aí a gente já perdi as contas. Eu devia ter numerado. Quantas vezes a gente já fez? Só pra um dia a gente contar essa história. A gente fez legal. 375 versões até chegar nisso. Porque a gente tá o tempo todo encontrando uma forma de deixar mais claro o que a gente resolve e depois como. Exato. Que é o que a Jaque colocou. Porque, de fato, vou falar aqui da gente. A gente surgiu, de fato, por uma demanda que a gente entendeu que é de um grupo de pessoas ali que estava esquecido. E é assim que funciona normalmente. Puxa, mas isso aqui me incomoda. E se eu criar alguma solução? Exato. Várias ideias e startups de sucesso foram dessa maneira, né? Disso. Uma pessoa inconformada com uma situação e falou, não, eu acho que eu vou criar uma solução aqui. Porque, de fato, aquela dor existe. Se incomoda a mim, incomoda outras pessoas também. Exatamente. E a importância de a gente sempre ter claro qual é o problema que a gente resolve, nunca que solução eu tô querendo fazer aqui por N razões, até porque startup hoje também tá na moda, né? É status. E tem muita gente que tem um sonho, né? E fala, eu tenho meu negócio. Quantas vezes no escritório não aconteceu de chegar o cliente e falar assim, olha, eu tenho uma ideia, mas a gente tem que assinar um contrato de confidencialidade. Porque a ideia é muito boa. E aí vem aquela, né, eu preciso segurar e explicar. Ideia. É assim. Exato. Aí eu explico pra ele o seguinte, você e mais 500 pessoas já tiveram essa ideia, vai por mim. Não, mas como eu falei, Eu vou te dizer, sabe o que eu costumo dizer? Quando as pessoas vêm assim, não, eu tô com uma ideia incrível, porque ninguém fez isso. Eu falo, das duas uma. Eu tenho esse princípio, falo das duas uma. Ou alguém já tentou e não funcionou, por isso que não existe nada que resolva. Ou
ou tem gente por aí desenvolvendo junto com você. Exato. Porque a gente, hoje em dia, pensar que ninguém pensou na mesma coisa que a gente é absolutamente ilusório. Tanto que eu sempre falo que inovar não é inventar. Hoje em dia, ninguém inventa mais nada. No máximo, a gente tem um conglomerado de informações e melhora, ajusta, otimiza, né? Mas essa questão de a gente sempre ser apaixonado pela solução é um ponto muito importante, porque se a gente começa a se colocar num lugar diferente desse, a gente tem um problema de entender qual é o nosso diferencial enquanto empresa. Porque a gente aqui tem muito claro que o nosso diferencial, e de nenhuma empresa, para ser bem aberta, é tecnologia. Por mais que uma startup tenha como base uma tecnologia para escalar e tudo mais. No fundo, são tecnologia pessoas. Nunca é diferencial. Por quê que eu falo que tecnologia não é diferencial? Porque tecnologia, gente, qual que é a barreira de entrada? Dinheiro. Qualquer pessoa com dinheiro contrata uma equipe e desenvolve. Né? Se eu sei desenvolver, eu vou lá na internet. Exato. Tecnologia não é diferencial. Então, se a gente não é apaixonado pelo problema, a gente cai no erro de achar que a nossa tecnologia é intocada e que isso vai fazer a gente, atingir níveis estratosféricos. Quando, na verdade, tecnologia passa tão rápido. Se você não tem um negócio sólido, eu falo a gente tem muito claro, né, Jaque? Nosso negócio... a tecnologia é só a forma. É só a forma de a gente entregar. É só a forma que a gente encontrou de resolver esse problema. Que pode ser que hoje seja um aplicativo, mas pode ser que amanhã seja outra tecnologia. Pode ser que seja de outra maneira completamente diferente, que hoje a gente... metaverso está vindo aí. A gente, provavelmente, daqui a alguns anos, a gente vai ter outra forma de entregar. Nosso diferencial não está na forma. Está no quê? No que a gente resolve, na estratégia, na expertise, na forma de pensar a solução. Eu acho que esse é um ponto fundamental quando a gente pensa em problema e solução. É isso aí. Né? E aí, Adri, o que você percebe que são os principais erros, assim, que o pessoal que pensa startup já começa cometendo? Pra gente já dar para não fazer. Tem vários tipos de erro, né? Mas, assim, muito comum, por exemplo, se você tá muito no começo, você ficar apegado naquele teu, né, produto ou serviço e não testar ele, não validar ele. Então, isso é um erro muito comum. Outro erro é você não contratar especialistas, né, para te assessorar nessa jornada, não registrar marca, captar investimento de pessoas que não vão agregar. Escolher o sócio também é muito importante, né? Uhum. Que é um ponto que eu queria também falar com vocês, mas a gente deixou de lado um pouquinho o vesting. Eu só vou trazer ele só pra gente dar um passando do que é o vesting, porque o vesting nada mais é do que uma maneira de você captar o talento, né? De você reter ele, porque... Vamos lá, a startup ela não tem dinheiro para pagar um dev, por exemplo. Dev é caro. É caro. Então, o que ela faz? Olha, eu prometo para você uma participação societária, se você fizer tal coisa para mim. Então, se você em um determinado período de tempo e cumprir algumas métricas que eu vou colocar aqui para você, você tem direito a vestir 5%, 10% da sociedade. Beleza. Então, assim, eu não tenho grana para te pagar 15 mil por mês, 20 mil. Mas eu vou te pagar aí 500 conto, R$1.000 que seja, mas você vai ter participação. Uhum. E aí, qual que é o erro muito comum quando você faz isso? Primeiro, o programador, ele é protegido a lei protege o que ele faz. Então, o direito autoral é dele. Uhum. Então, já vi muita startup sofrer na mão de programador porque ele tem a propriedade intelectual e não a empresa. Então, o primeiro erro quando você contrata um dev é um erro muito comum, não um primeiro, mas assim, o dev criar toda a parte de tecnologia, só que é dele. Nas contas dele, né? Exatamente. Então, você tem que fazer a cessão dessa propriedade intelectual para a empresa, que é um patrimônio da empresa e não dele, porque senão você fica na mão do cara. Exato. Então, esse é um erro muito comum. E o vesting tem várias maneiras de você exercer o vesting. Você pode fazer dentro de um contrato de opção de compra, você pode fazer só um vesting puro e simples, mas você tem que prever ali muito bem quais as métricas a pessoa precisa cumprir, em quanto tempo
E como vai se dar isso? Porque senão, na prática, todo mundo fala, o VEST é lindo, maravilhoso. Mas na prática, se você não tem um contrato bem amarradinho, você acaba tendo problemas, né? Porque pode ser, por exemplo, a gente tem algumas previsões que a gente chama de good liver and bad liver. Então, você pode sair da sociedade ou não exercer o direito de vestir, mas pode ser uma coisa boa ou não. Então, se você cometeu alguma coisa errada dentro da sociedade, você sai sendo bad liver. Então, você não tem direito mais a vestir os tanto por cento que você ia investir. E se isso não está previsto no contrato, como é que faz? Ele vai ter direito mesmo assim? Se ele cometeu uma falta muito grave... Olha. Que prejudica diretamente o negócio. Então, ainda assim, ele vai ter esse direito. Eu já vi muito contrato de vesting por aí que não tem essa previsão. Porque o problema é esse. Tem muita gente que se diz especialista e tal, e você vai ver... Eu tenho um exemplo muito bom que eu sempre falo. Acho que essa pessoa quer me matar quando eu falo. Mas é que eu preciso falar, né? É um cliente, assim... É um menino e tal. E, não, Dri, eu tenho aqui, eu vou receber um investimento. Só que a empresa que eu tô conversando, eles já têm um advogado especialista em startup. Eu falei, que bom, tal. Então, manda o contrato para eu analisar. Então, lembra no começo do papo, qual é o instrumento aqui? Provinha, hein? Qual é o instrumento que a gente utiliza, o instrumento que a gente mais utiliza para fazer aporte em startup? Como chama? Ixi, a gente começa com M, já tô vai. reprovada. Não sabia que era prova, gente. O mútuo conversível? Isso, gabaritei. Essa provinha de uma pergunta, gabaritei. Tô bem. Tá valendo a pena, tá valendo. Então, vocês já sabem que é o mútuo, né? Aí, o que ele me manda? Ele me manda um contrato de investimento anjo da lei, acho que é um 666, não me lembro. E assim... Aí eu fiquei olhando, e aí você fica numa saia justa, né? Porque você fala assim, puxa, que contrato é esse, né? Só que você não pode falar nada. Não falo. Aí você fala assim, não quer ser antiética, mas também não pode deixar a pessoa cega. O cara não é especialista? Como é que ele me manda um negócio daquele? E aí eu comecei a ler, sabe quando você quer chorar? Você fala, tá, vai lá, tchau. Sabe? Porque eu não vou mexer nisso aqui. Então, assim, esse é o grande problema. Você tem que confiar no profissional certo. Porque senão ele leva você pro buraco. E não é só o advogado, é qualquer pessoa. É o seu contador, é o marketing, é o gestor que faz o family office. Você está confiando a tua empresa. Se ele faz qualquer tipo de porcaria, é o teu nome, tudo que você construiu. Até a parte de vídeos aqui, nossa, a gente... Tem aqui o Israel porque é uma pessoa de confiança. É verdade. A gente fala aqui, né, que um dos nossos princípios aqui é a gente ter essa confiança em quem tá vindo trabalhar com a gente. Recentemente a gente teve que tomar uma decisão difícil de desligar uma pessoa, mas era exatamente porque ainda não estava rolando uma confiança, sabe? E a gente não gosta de trabalhar assim. Mas você fez muito bem. Assim, o mal tem que ser cortado pela raiz. Corta rápido. Porque senão, olha, falar não liberta. Eu já falei isso várias vezes. E é difícil. Falar não é difícil até a hora que você aprende. Porque depois você sabe que é pro seu bem. Porque às vezes você... E até tem um livro que eu acho que é o Essencialista. Essencialismo. Que é o Essencialismo, que é um negocinho assim, né? É todo riscadinho. E ele fala, olha, as pessoas até respeitam mais você quando você fala não. Porque às vezes você fica sem graça, eu faço. Você fala por educação e a pessoa, ela vai montando em cima de você. Ela vai fazendo cada vez mais coisas, vai pedindo e não tá nem aí, porque você pensa, você vai deixar de fazer as suas coisas pra agradar os outros e os outros não estão nem aí com você. Quando você tem uma frase que fala que quando você fala sim pra outra pessoa, quando você queria dizer não, você tá falando não pra você mesmo. Exato. Isso é muito sério. Exatamente. Ou não pro seu negócio, né? E aí não envolve só você pessoalmente, às vezes envolve outros funcionários, outros colaboradores, outras pessoas envolvidas. É bem complexo. A gente tem tido muitas conversas a respeito do quanto a gente tem aprendido e o quanto é importante a gente aprender e praticar ter conversas difíceis. Mas e assim, quando a gente estava falando da escolha dos sócios, né? Gente, eu recebo muita consulta de reestruturação societária, a startup, porque assim, eu atendo hoje startup num nível de maturidade que ela já está um pouquinho melhor, né? Quando ela é muito embrionária, é difícil eu conseguir atender, porque tem muitas necessidades e muitos cuidados ali para
pouco fôlego financeiro. Então, Sim, ela exato. acaba falando, outra hora eu entro Mais em pra contato. Exatamente. E aí entra mesmo, depois vem, fala e já tá melhorzinho. É bem legal essa trajetória. E eu sempre costumo dizer, vamos conversar antes de fazer a sociedade, fazer um bom acordo de sócios e eu vou elencar aqui alguns pontos que você vai ter que conversar e não é uma Exato. conversa confortável, Não mas é. tem que ter. Tem que ter. Porque Exato. ali você já, se começa a desalinhar os interesses ali, aí você já Tem coisa já... acende uma yellow flag e fala, então se tá assim agora, que a gente nem começou, você imagina como vai ser depois. Exatamente. Gente, mas isso, aprender a ter conversas difíceis é entre aspas, mal muito necessário para qualquer fase da jornada empreendedora. Mas quando a gente fala de startups, considerando que a gente tem essas associações que são diferentes do que a gente está acostumado na vida empreendedora, é muito complexo, né? Você negociar percentual, né? E aí você pensar que, poxa, essa pessoa é super importante para mim, mas eu preciso que ela entenda que esse percentual, por menor que possa parecer, não é uma desvalorização do que eu entendo que ele é competente para entregar. São conversas delicadas, mas eu acho que conversas difíceis são um exercício, inclusive, de autoconhecimento, porque a gente precisa pensar muito bem antes de falar. A gente precisa ter muito claro o objetivo para a gente não ficar preso ali naquele momento. Então, é um exercício muito válido para a vida. Para a vida empreendedora, sem dúvida. Se a gente Tem vai falar conselho muito, mas é para a vida. Tem um conselho que eu recebi de uma pessoa que é muito, assim, para mim é um modelo que ela fala assim para mim: eu vou dormir na ideia, depois eu respondo. Adorei. Boa. Vou usar exatamente. Depois que eu adotei isso pra minha vida, eu parei de fazer várias merdas, entendeu? Com todo respeito, corta essa parte, mas assim... Não corta. O Israel já falou, não vai cortar. O Israel, poxa, É o Israel. Israel que manda no corte. Se o Israel falar que não corta, não corta. Beleza. Tá, mas faz um pi, então, pelo menos, né? Porque às vezes você tá tão nervoso com alguma situação e você não enxerga, então você já vai, esbraveja e fala um monte e depois você pode se arrepender. Então pensa e sempre tem uma solução. Eu sempre falo que só não tem solução para a morte, o resto a gente arranja uma solução. Com certeza. Exato. Só que a gente precisa às vezes a gente não só precisa esfriar a cabeça, como muitas vezes a gente precisa de rede de apoio. Para não dizer todas as vezes, rede de apoio é fundamental. Por quê? Quando a gente está falando de empreender, e aí seja startup ou não, existe um amor por aquilo que a gente desenvolve. E tudo bem, tem essa questão de ser apaixonado pelo problema e não pela solução, mas é inevitável que você crie um vínculo muito forte, porque mas é um acho que isso autoral, é seu depende. produto. É mais do empreendedor que está iniciando. Porque quando ele já é mais maduro, ele já sabe que ele está criando aquilo para ele ganhar dinheiro e ele vai criar outra coisa depois. Então, ele não tem amor zero, entendeu? Entendi. Então, assim, o primeiro negócio é nosso bebê. Você fala, nossa, e é difícil você se desvencilhar desse sentimento. Só que depois que você vai trilhando a sua jornada e você vai percebendo que aquilo você valida, você vende e aí você faz outras coisas e evolui, isso acaba sendo um caminho natural você se desapegar. Você tem que criar o filho pro mundo, né? Essa é a ideia. Eu sei. Faço o que eu digo, não faço o que eu falo, né? Tipo isso, sei lá se tá certo, mas é isso aí. É isso, a gente tem que ter essa mentalidade mesmo, não tem jeito. O nosso pai era cheio das frases, né? Que eu acho que só aqui nessa conversa eu devo ter citado umas duas. Mas ele tinha uma frase que eu gosto muito e eu cito bastante ela, porque de fato faz muito sentido para várias coisas. Ele falava assim, que quem cria, cria sempre. Então, acho que é um princípio muito interessante para a gente aplicar. Uma, para desapegar um pouco. E dois, porque tem muita gente que fica justamente nesse não me toque de tem que assinar um termo de confidencialidade para eu citar aqui um pouquinho da minha ideia. Porque, cara, se é tão boa assim a tua ideia, e se você é o cara o fodão que teve uma ideia absolutamente inédita que não existe no universo, você vai ser, com certeza, ter condição. Primeiro que você já vai estar anos-luz na frente, porque afinal de contas você é um gênio. E segundo que se você é tão bom assim, você vai criar outra coisa. Exato. Né? Quem tem o dom... pode quebrar o negócio, mas vai levantar, porque não tá no negócio, tá na pessoa. Por isso que eu volto a dizer que sempre por trás de todo CNPJ tem um CPF. Então, se você não entende de pessoas, se você não se relaciona com as pessoas, você não tem empatia,
desculpa, mas você não vai ter um negócio de sucesso. É Exato. simples. A magia não tá em você ter uma ideia mirabolante. Até porque eu já vi muitas ideias que deram sucesso, que tiveram sucesso e foram ideias nada demais. E sabe o que eu costumo ouvir de vários investidores? A ideia pode ser maravilhosa, mas se você tem um time meia boca, eu invisto no time e não na ideia. Exato. A ideia baseada vale 10 centavos. A diferença é a pessoa tirar essa ideia e executar. Tirar essa ideia do papel. É isso que faz a diferença. Por isso que o investidor, ele sempre pergunta, qual é o seu track record, que a gente chama, porque nada mais é do que a experiência, tá, gente? Que é termo difícil pra falar que é a experiência da pessoa. É chique. Ai, qual é o seu track record? Sua experiência, cara, sabe? Tipo, facilita o negócio pra mim, entendeu? Exato. Mas eu já vi várias pessoas que têm ideias fantásticas, mas são ideias que morrem. Porque são pessoas que não conseguem tirar Executar. essas ideias do papel. Porque assim, a ideia é muito bonita, mas sem execução, não ela vale vai ser de sempre nada. a ideia. Exatamente. E quando se a gente trouxer para esse universo de startups, a gente vê mais do que nunca o quanto entender de pessoas é mais fundamental. E é muito a gente está falando importante. de uma empresa que não tem recurso, então você precisa que as pessoas estejam com você. Porque na base confiam da em confiança, você. né? Porque acreditam na tua capacidade de fazer o projeto rodar, e aí ela entra com você para fazer uma parte. Tem uma frase que eu ouvi, eu faço muitos cursos, né? Além de cursos da minha área, eu faço um monte de outros bem assim que... todo mundo tira sal da minha cara, mas assim, desenvolvimento pessoal mesmo, de pisar na brasa, quebrar madeira, sabe? Aquelas coisas loucas. Perfeito. E aí eu ouvi uma coisa que assim, é muito verdade essa frase, que você é a média das 5 pessoas que você mais convive. Então você tem que tomar muito cuidado, primeiro, né, com os seus pensamentos, porque os pensamentos geram sentimentos que geram ações. Exatamente. E isso é real, é física. A física explica que você tenha lá a onda. Frequência. E assim, a frequência no rádio a gente não está enxergando, mas ela existe. Sim, É a mesma coisa com o nosso total. pensamento. Então, cuida dos seus pensamentos. Orar e vigiar, isso aí é, né? Exatamente. Quem acredita ou não, mas é uma coisa que é fato e está aí, né? Então, eu acho que você... pensando, criando um propósito muito claro para onde você quer chegar, o que você quer conquistar e com quem você quer chegar, porque longe, né, com as pessoas você vai muito mais longe, né, Exatamente. unidos, eu acho que não tem erro. E eu sempre falo, não existe fórmula mágica. Eu Obrigada. demorei, muito tempo sei lá, 10, 15 anos para fazer sucesso da noite pro dia. Exatamente. Ah, Adriana, nossa, isso. você é uma referência em startup, direito para startup, né? Pô, eu tô há 12 anos trabalhando que nem camela, fazendo tudo que eu posso. Como que eu não posso ser, né? Porque é o que eu trabalho muito para isso. Então, não existe nada caindo do céu, gente. Então, esquece esse negócio, eu vou ter um dia sorte. Não, você vai fazer a sua sorte, você vai correr atrás da sua sorte e do seu sucesso. Porque ninguém vai fazer isso por você. Exatamente. simples. Desenvolvimento pessoal, a gente sempre cai nisso. Sempre. Hoje eu tive uma conversa com o meu time de desenvolvimento e aí depois dessa conversa difícil, um deles me procurou e falou assim, Jaque, tecnicamente eu sou muito bom e eu sei disso, só que eu não consigo sair do zero, porque eu sei que eu preciso desenvolver habilidades de comunicação. Olha só que incrível. Eu preciso desenvolver outros lados meus e eu sei que eu tô parado onde eu tô, mas não isso é pela competência técnica. Porque ele reconheceu, é o primeiro Exatamente. passo. Olha, eu vou contar uma história rapidinho. Eu tenho 2 primos muito queridos. Um primo meu é gênio. Gênio, ele é pianista, músico, mora, sei lá, Paris. Chiquérrimo. E ele sempre foi o primeiro da turma, gênio. E o meu outro primo era boa praça, sim, que nem eu. Assim, O lobista da sala de aula. Pô, hoje ele tá milionário, super bem. E ele nem era tão inteligente quanto o meu primo gênio. E ele tá muito... Mas não assim, lógico que é ponto de vista, tá? Os dois estão muito bem. Ponto de vista. Um é músico, o outro trabalha no banco. Mas assim, para mostrar que nem sempre o mais inteligente da classe... ele é o que vai ter mais sucesso. Porque se você sabe lidar com as pessoas e você tem empatia,
você vai mais longe do que só o gênio, o CDF, que não tem trato nenhum. Exato. Sempre acaba na parte de desenvolvimento das pessoas. Eu falo bastante aqui, a parte de gerir pessoas vai muito além de você entregar atividades para que ela execute, né? Você precisa desenvolver habilidades e competências para que ela execute todo um trabalho acima da média E esperada. você falando isso me lembrou, porque assim, o advogado startup, quando eu falo no meu curso, eu falo exatamente isso. Saber a lei, a legislação, é obrigação. Habilidade técnica... Obrigação. É assim, você tem que ter. Não interessa se você tem que ter, porque é a tua profissão. Só que o advogado startup, ele acaba desenvolvendo habilidades interdisciplinares, porque ele tem que entender do cenário econômico, ele tem que entender de gestão, ele tem que entender de pessoas, ele tem que entender de marketing. Então, ele tem que ter uma visão tão ampla do negócio para ele poder, inclusive, ser um parceiro de negócios do cliente, né? Eu sempre tenho como meta, assim, fazer mais do que o esperado para o meu cliente. Então, assim, eu tenho um exemplo, eu tenho um cliente que ele é médico e ele fez um crowdfunding. E aí, tá dando tudo certo e tal, só que eu tenho um tio que é médico. E eu falei, tio, vou te apresentar um cliente meu, porque exatamente, só que sabe o que ele faz? Ele percebeu que o médico, ele sabe tratar o paciente, só que ele não sabe tratar as pessoas. Ele vê o teu problema que você tem fisicamente, mas ele não entende nada de comportamento humano e de gestão de pessoas, de finanças. Ele falou, poxa, eu vou criar um curso onde eu vou ensinar os médicos a terem essa habilidade. Essa relação é um pessoal. Sucesso. Fatura super bem, tá indo ótimo. Porque ele percebeu uma dor num nicho específico e foi buscar. O cara é fora da curva, ele tem a visão diferente de médicos tradicionais. Por isso que eu comparo o advogado também a isso. Se você é um advogado tradicional, você tem muita dificuldade para advogar nesse meio, porque é muito dinâmico, você precisa saber muitas outras coisas além da própria legislação, entendeu? Entender de pessoas. Todo trabalho a gente volta a falar de pessoas. E falando em pessoas, a Fê tinha comentado, não sei se foi agora na gravação, mas sobre a demissão em massa das startups. Hoje, dia 5 de julho, a Loft demitiu mais de 300 pessoas, né? Aí todo mundo fica, nossa, e agora? Porque o povo gosta de um alvoroço, né? Esse é fato. E assim, nada mais é... Gente, assim, tem que analisar num cenário macroeconômico, né? Então, guerra na Ucrânia, instabilidade, inflação altíssima, juros... Então, assim... É lógico que você vai ter essa retração, mas não significa que vão deixar de existir investimentos em startups. Sempre vai ter investimento em startup que é boa. Só que essa mamata de valuation ultra mega, IPO, não sei o quê. Acabou, gente. Essa mamata é assim, é corte de gastos e assim, acompanhando... Mas não fiquem preocupados, que o pessoal gosta de dar uma exagerada, entendeu? Os parâmetros também de investimento, o que os investidores analisam hoje nas startups mudaram muito em relação ao que era visto anteriormente. Então, essa galera que hoje está demitindo em massa é uma galera que recebeu investimento há muitos anos atrás. E um monte com valuation desmaquiado, enfim. Exatamente, que não tinha uma previsão escalável, né, correta e tudo mais. E outra coisa importante que a gente não falou no começo é cuidar do cap table. Então, vocês já ouviram a palavra cap table? Nada mais é assim do que... como você pode fazer o cap table num papel de pão, padaria, né? Que tá tudo bem. É uma planilha no Excel onde demonstra todos os investidores, não só ali o contrato social. Então, pela análise do cap table, você consegue ver tudo que foi feito, todos os investimentos que não existem ali no contrato social de fato. Então, é muito importante ele estar sempre atualizado e você cuidar de manter ele limpo, porque eu já vi startups não recebendo investimento, porque o cap table estava uma zona, estava tudo comprometido, como você falou no começo. Aí eu vou cedendo participação societária. Exatamente. Para tudo que precisa, vai colocar... Vai contratar um social media e coloca no Gente, cap é table. muito termozinho, né? Eu lembro da primeira vez que alguém me perguntou assim, como que tá o cap table de vocês? Cap oi? O que é isso? Eu fui sincera, porque eu travei. Eu falei assim, o que é o cap table? Me explica. A gente tava aqui com a Fê, eu falei, não, bootstrap era mais bootstrapping mesmo. Por isso que eu já sempre explico, porque não é, pra gente é natural, mas pra vocês que não estão familiarizados, não é normal. Não é. E isso pra mim é muito difícil de entender, porque eu acho que eu tô falando mais do mesmo, eu tô falando um monte de coisa e aí vocês sempre falam, não, Dri, é legal, eu tô entendendo
entendi. Eu não tô né? entendendo nada. Exato. Mas continua. Não, mas eu acho muito legal essa postura de você falar, não entendi, de abrir o jogo, de falar, porque eu acho que a gente tá vivendo um momento que tá muito na moda, startup, empreendedorismo, e muita gente faz o egípcio, né? Que tá entendendo tudo e não tá entendendo nada, na verdade. Primeiro, que, em algum momento a máscara cai. E segundo, que você perde a oportunidade de aprender. Porque no frigir dos ovos, você conseguir investimento e até conseguir clientes, muitas vezes, tem muito mais a ver com a sua postura. Total. Com a pessoa sentir confiança, paixão naquilo que você está entregando, naquilo que você está fazendo, do que necessariamente se você conhece todos os termos técnicos. Então, acho que a gente precisa de construir um pouquinho isso também. Cara, termo técnico, glossário, é a coisa mais fácil de resolver. Qualquer Google que você der, você resolve. Agora, assim, o que de fato você está entregando, a energia que você está colocando naquilo, que é o que de fato tem peso no final das contas, não dá pra mascarar. Então, a gente pode... Tá bom da gente começar a se preocupar com o que realmente importa, né? Acho que eu falo com a Jaque, assim, que a gente fica muito feliz, porque todas as vezes que a gente conversa, especialmente com investidor, fundo, enfim, a gente... 100% das vezes, gabaritamos esse ponto. A gente ouve o mesmo feedback no final da nossa apresentação. Passamos o pitch deck, no fim a gente fala, gente, dá pra ver no olho de vocês o quanto vocês são apaixonadas pelo produto. Todas as vezes a gente ouve isso, porque é onde a gente tá gastando nossa energia. E aí entra essa questão que a gente fala de valuation inflacionado e tudo mais, porque tem muita gente que tá olhando pra startup como uma fonte de enriquecimento. Mas, gente, startup é só uma forma de empreender. No final das contas, você precisa estar pensando em captar recurso para fazer essa solução funcionar. Até porque... Senão a gente volta lá pro dropout, entendeu? Tem que separar a visão, gente. Empreendedor não é empresário. Tem que separar essa visão, porque tem um monte de empreendedor que vai para as redes sociais... E que fala que é empresário. Eu sou empresário, eu tenho não sei quanto... Querido, calma. Exato. É um pouquinho distante, né? É um pouquinho, só um pouquinho. Exatamente. E aí tem um ponto que você comentou aqui de empresas que receberam aportes antigamente, e hoje a gente comentou que os investidores avaliam de outra forma e avaliam outros pontos, porque é um padrão de qualquer mercado passar por um tempo de maturação. Exato. Eu acho que hoje a gente vive um momento em que o mercado de startups ele está muito mais maduro para saber o que avaliar. E aí entra justamente... Está mais exigente. Então, eu não vou sair dando dinheiro, fazendo aporte em qualquer startup como antigamente. Então, está muito mais exigente mesmo. Então, e é importante que isso aconteça, que aí é que a gente começa... Primeiro porque o investidor, ele... tem que ser mais crítico, porque senão ele vai ficar o tempo todo perdendo dinheiro, não é essa a ideia. Mas eu acho que a gente coloca o empreendedor na posição de ele realmente se profissionalizar. Eu ouvi essa semana um vídeo da Priscila Zilo, que é do marketing digital, para quem não conhece, falando um negócio que eu achei muito legal. Ela falou assim, olha, ser iniciante é diferente de ser amador. Ela é esposa do Pedro Sobral. Ela tá fazendo lançamento, né? Ela tá fazendo lançamento. A propaganda dela veio para mim e ela fala a diferença do iniciante e amador. É totalmente diferente. Não é porque você é iniciante que você é amador, né? Exato. E assim, você pode ter a postura. Postura, exatamente. É postura, é execução. Tem um ditado que é fake until you make it, né? Exato. Então, assim, se você não então finja ser até todos acreditarem que você é de fato. Exatamente. Desde que você esteja trabalhando para se tornar aquilo. Senão, aí a gente cai justamente na fraude. Que não é a ideia. Na Elizabeth. Exatamente. Ninguém aqui quer ser Elizabeth. Exatamente. Então, eu acho que tem uma questão que é muito assim, de entenda que você vai captar recurso para fazer o produto rodar. E até você me perguntou, né? Para expandir. Qual é o timing de captar? Quando que eu tenho que fazer a captação? Então, tudo depende do caso concreto, porque se eu tô fazendo bootstrapping e não desenvolvi direito o meu MVP, por que eu vou captar agora? Exato. Eu sempre falo pros meus clientes o seguinte, tenta ir a maior parte sozinho, bootstrapping, desenvolvendo o MVP, porque aí depois fica mais fácil conseguir recursos do investidor anjo. E sem passar pelo family, porque family, gente, é assim, é o tio, é o pai, e aí é família, né? Vocês sabem como funciona. Belzinho, às vezes. É belzinho, a gente sabe como que é o belzinho. Às
A gente já falou muito aqui sobre somos de empreender em família, Ellen, então a gente família, tá bem dia sabendo. de família, casas femininas. Alô, Ellen. Alô, Ellen. Vem dar um help depois, né? Vamos fazer. Nossa, na próxima temporada tava legal. Tem que A gente fazer faz um nós episódio. quatro. Isso que eu ia falar agora. Vamos. A gente já aproveita, faz um grupo de apoio pra viciadas na Shein. Eu acho muito válido. vergonha. Sabe? Eu acho válido. Expus todo mundo agora. Não acredito que você vai resolver. Joguei a Você merda não no sabe, pior que ventilador. Eu tirei foto quando eu recebi as encomendas, mandei pra ela, olha aqui. Eu mandei pra você também, não mandei. Gente, eu vou fazer Um monte de propaganda. clientes não dele. tem Sim, que a cabimento. blusinha que eu estou, a calça como estou, deixa eu. É pior que esse aqui também é de lá, sabia? Você acha que eu também de onde? Gente, me julguem. Imagina, eu falo, já falei pra Ellen, inclusive, falei, a culpa é sua. Ai, ela- Você é responsável pelo meu vício. Ela Você vai ter que postou conviver com isso, que ela Reels. vive me mandando link. É, ela postou um Reels não outro pode ver um dia. brinco que ela me manda o link. Com uma blusinha, eu falei assim, conhece essa brusinha? Aí ela, ai, amiga, eu falei, pois é, eu tenho uma igualzinha, eu sei de onde é. Aí a gente morreu de rir. Sei exatamente o link, tem até referência. Exatamente, mas sou a favor. Mas você sabe que eu descobri um negócio recentemente que, por exemplo, você gostou de um paletó da Zara, né? Aí você abre o aplicativo, tira foto e o aplicativo da Shein acha o paletó igual. Gente, aí acabou. Gente, Agora pelo acabou. amor de Deus, né? Como é que eles fazem uma coisa dessa? Eu trabalhei muito em e-commerce, depois te conto. Tá, a gente tá fugindo Te um pouco conto da tudo. pauta Israel. Sempre. Essa você vai ter Já que cortar. fiz muitos produtos assim. Sim, porque, né? Não, é sobre combinar. isso, não. Aqui é o papo, a gente tem livre. uma linha mestra, mas nada impede a gente complementar aqui nossa linha editorial. Ó, e o próximo Exato, podcast outros a gente pontos. traz o vinho. Aí se eu começar a falar meio assim... gente, a gente poder. Assim, eu vou dizer, startup, gente. mas aí... Não, você a sabe gente que toma assim, isso aqui é um pouquinho. compromisso público que está sendo Isso. firmado. A gente tá Exatamente. Olha lá, gravando. tá gravado, Então, hein, gente, gente? vamos ter um episódio. Ellen, seguinte, você já tá convocada pro Já, Acabou. A gente já. só vai ajustar datas, tá? E com vinho. Sou totalmente a favor. Vai ser Combinado. maravilhoso. Pra mim já tá. Já não, pra estou mim tá lá. decidido, tá? Amamos. Fechado. Imagina a gente fazer episódio só com mulher nesse nível, gente. É outra pegada. Nossa, vou ter que ver Vai ser bonita muito de legal. novo, não vai E ter sabe jeito. um ponto que eu tava aqui pensando? A gente entrou nesse assunto e aí lembrei que eu não coloquei na pauta, mas me veio na mente. Como que é pra você enquanto mulher nesse meio? Porque eu penso assim, startup é um negócio assim que, é muito agitado, tem muita conversa difícil que rola, você precisa ter uma postura muito firme pra Até porque fazer o as advogado coisas. em si já é um meio muito masculinizado, né? Exatamente. E eu já tive vários episódios, tipo, de eu falar um negócio na reunião e aí o meu sócio falar a mesma coisa. E aí, sabe? O Aí você cara- fica assim, tá bom. As pessoas Mas assim, respondem acontece. ele, né? É, Ao invés de- mas assim, vai existir sempre esse pensamento da sociedade, né? Que a mulher, ela é inferior. Mas assim, eu acho que a gente tem que ter segurança e firmeza e autoconfiança de que você é uma boa profissional e que, você é foda pra caramba. E E pronto. ponto. Eu sou a Exato. melhor e ponto. Exato. Vai ter os outros, mas eu resolvo teu problema, não o cara. Isso. E é legal Mas é porque- difícil. Não é uma coisa assim que... Eu tô falando isso hoje, que eu já tô muito mais madura. Mas imagina uma advogada recém-formada que entrou nesse meio e que tá lá com seus 20 e poucos anos. Ela precisa provar a Quantas competência vezes eu não me fiz uma retrospectiva e eu falando, puxa, se eu tivesse me posicionado assim, ou se eu tivesse respondido, porque às vezes a gente ouve e cala. E a gente não tem que se calar, a gente tem que se posicionar. Totalmente. Tem que ter firmeza. Não, você já e a chegou- postura é tudo. Já chegou numa palavra-chave que eu já estava aqui na ponta para te falar, que é justamente essa questão de posicionamento. E posicionamento é no sentido mais amplo que essa palavra nos permite, no sentido de fato, você se posicionar em determinadas situações, porque tem vezes que não é realmente ficar quieto. Tem e vezes que a as gente pessoas precisa dão uma de realmente louco, falar. né? Que você fala, não, eu não entendi. O que você quis dizer? Exato. Seja claro. Exatamente. Sabe? Porque a pessoa, sabe, dá uma de louco. Tem muita gente que dá uma de louco, né? Exato. Mas tem a questão da sua posição enquanto profissional, Sim. né? A postura, ou a intenção, a energia que você coloca. E principalmente, sabe como? Desculpa te interromper, Imagina. mas inclusive quando você vai precificar os seus honorários, Sim, com o seu valor. sim. Então, assim, eu já tive um possível cliente que não virou cliente, mas que ele chegou pra mim, a gente fez uma reunião, o cara, CEO de uma
seguradora. Cara, que você até conhece quem é. Porque eu tenho, e aí vamos criar um ecossistema. É bem interessante o negócio dele. Aí a gente fez a proposta. Aí ele falou desse jeito. Não, mas eu achei muito caro, fulano fez mais barato. Aí eu lembro que no dia eu tava assim eu tava em home office, então eu tava lá na minha escrivania e eu tenho uma Montblanc e uma Bic. E eu sempre uso para os meus alunos, eu falo, né? Tem 2 tipos de posicionamento para o teu produto, né? A Bic e a Montblanc. Isso vocês sabem porque, né? Marketing, posicionamento. E eu juro, e enfiei as 2 canetas porque foi online, né? E fiz assim para ele. Eu falei, olha, essa aqui é a Bic, não é meu serviço. Meu serviço é a Montblanc, custa tanto. Ponto. Ele ficou branco. Se você quer uma que só escreve, contrata E assim, outro. eu sempre falo, você não vai na BMW com o orçamento de um Uno. Você não vai comprar BMW. Por que você não vai na BMW porque você precisa somente se locomover? Exato, Vamos combinar. você quer... E aí eu falei pra ele, olha, aqui você não tá contratando um mero contratinho, uma estrutura. Você tá contratando o que eu conquistei durante 12 anos de trabalho nesse ecossistema. Eu abro portas, eu conheço pessoas-chave. Então, assim, é todo um serviço por trás. Não é só um contrato, porque só um contrato você pega no Google, então, né? Exato. Já que você está menosprezando tanto o serviço, pega no Google. Não, aí depois você tem vai que ficar explicar 5 isso vezes ainda, né? mais caro, né? Pra gente arrumar o problema dele. Porque já vi, não, tá muito caro, meu primo faz mais barato. Então faz, porque antes, é assim, no começo da nossa carreira, a gente tem muita insegurança. Então a gente fala, não, eu faço. Aí a gente às vezes paga pra trabalhar. Porque a gente não sabe a nossa hora, não sabe precificar, não sabe nada de gestão, porque, por exemplo, a faculdade de Direito não ensina nada além da lei. Então, assim, você se formou, vai chover cliente, sei lá, né? Vai cair. A OAB acha que vai cair cliente. Me formei, cadê os clientes? Exatamente. Eles não estão vindo por quê? Sabe? Tipo, então, assim, eu defendo piamente que toda faculdade deveria ter pelo menos uma aulas de como captar cliente, gestão do escritório, noção de fluxo de caixa, de você ter que poupar. Essa educação financeira que a gente não teve. A verdade é que não, na faculdade não tem, porque as faculdades são feitas para criar funcionários. Burro, né? Só para funcionários. Exato. As faculdades são pensadas para desenvolver um monte de funcionários. E é muito triste e ninguém isso, considera né? que para ter funcionário tem que ter um dono da empresa, porque se não tiver empresa não tem funcionário, né? E é fácil. E você pode perceber que no Brasil quem mais sofre é o empreendedor e ele que emprega milhares de pessoas. Exatamente. E assim, só se lasca. Exatamente. Então, assim, é desviar do leão, né? Das antas. Porque não é só leão, né? Exato. Você mata o leão, desvia de 5 antas e aí repete todos os dias. Não, isso repete, né? Não, isso é fato. Se tem uma coisa que a gente, eu sempre falo que o que eu mais desenvolvo todos os dias enquanto empreendedora é resiliência. Sempre. Perfeito, eu também, é isso mesmo. E assim, é muito interessante o quanto o empreendedorismo de fato tem relação com autoconhecimento. Porque você colocou um ponto aqui de precificar. E recentemente eu recebi uma pergunta no Instagram de uma pessoa que falou exatamente isso. Falou, Fê, eu sou muito boa no que eu faço, o que eu entrego é muito bom, mas eu sempre travo na hora de falar o meu preço. Isso aqui, gente, a gente já falou em algum outro episódio a respeito da síndrome da impostora. Todo mundo sofre com isso. Quanto a gente sofre com isso. Enquanto a gente não se conhece, quando a gente não para olhar pra gente como, puta, eu sou foda no que eu faço. Exato. E a gente não se coloca propositalmente, intencionalmente nesse lugar, a gente passa anos sofrendo nesses aspectos. E assim, a gente passa anos sofrendo com uma má remuneração, com um mau rendimento e ainda estudando mais, se dedicando mais porque você acha que você nunca tá pronta, você nunca tá boa. E posicionamento é tudo. E tem também um estudo que fala que por que os homens são mais promovidos que as mulheres? Por quê? Quando tem uma oportunidade de promoção na empresa, então vamos supor que a gente está aqui numa mesa com 10 homens e 5 mulheres. O homem, ele não está preparado 100% nunca, nem a mulher, mas assim, a mulher,
ela não vai falar, eu quero ser promovida, porque ela acha que ela não tá pronta o suficiente. Exato. Só que o homem, ele não quer nem saber se ele tá pronto ou não tá, ele aprende no meio do caminho e fala, pode ser, eu sou o cara. E ele é mais promovido do que a mulher, porque a mulher, ela nunca vai falar, porque ela vai se sentir uma fraude. Total. E Eu passei muito por isso. Porque eu vim de uma área que é muito masculina. Muito. E teve uma ex-chefe minha que ela olhou pra mim um dia e falou assim, Jaque, você não consegue te enxergar da forma como as pessoas te enxergam. E eu descobri isso recentemente quando me fizeram uma proposta de trabalho. Falaram assim, quanto você pretende, né? Eu falei, tanto. Falou, beleza, daqui uma semana a gente entra em contato. Entraram em contato no dia seguinte, me oferecendo 2 vezes mais do que eu falei que eu queria. Tá vendo? Ou seja, a síndrome da impostora, como a gente se enxerga e como as pessoas enxergam a gente. A gente precisa trabalhar isso fortemente. Muito, gente. E a gente precisa criar essa rede de apoio entre mulheres. Porque as mulheres sofrem muito mais com isso do que os homens. É verdade. E síndrome da impostora, eu acho que é um dos maiores males para as empreendedoras. Porque afeta a gente em vários pontos, né? A síndrome da impostora muitas vezes faz a gente não sair do lugar pela simples falta de energia que a gente coloca naquilo. Porque uma vez você não acredita que você é capaz, você já tenta. Tá tudo bem você ter episódios de insegurança, de você... Todo mundo surta, gente. Normal. Até, sei lá, o cara mais rico do planeta, todo mundo surto, surta, gente. todo mundo tem uma insegurança, todo mundo tem algum medo. Isso é ser humano, é natural do ser humano. Então, é natural você ter algumas crises, né? Não toda hora, né? Mas assim... Exato. Se toda hora, vamos estar procurando ajuda de um profissional, amigos. É isso. Mas assim... Né, leve em consideração que essa parte você não precisa externalizar para as pessoas. Então, você conta aí com uma rede de amigos, tal, se você está passando por um momento que você está mais fragilizado. Mas, de resto, você tem que criar essa confiança em você e ir. Só vai com medo mesmo. Né? Isso. Todo mundo fala, tô com medo, mas eu vou assim mesmo. Ai, gente. E é assim que a gente conquista. E você falou uma coisa que é muito importante, que isso é um lema também para mim, que é comemorar as pequenas conquistas, né? Porque a gente tende a ficar olhando só lá o objetivo final e a gente não vê a jornada que bonita que a gente está fazendo, né? Cada coisinha que a gente conquista, que a gente não dá valor. Fala, isso aí não é nada, mas é. Exatamente. E a gente treina o cérebro. Quando a gente vai dando pequenos passos e comemorando isso, a gente está mostrando e ensinando o nosso cérebro a buscar mais daquilo. Exatamente. Né? Para ele automaticamente buscar mais conquistas para ele se conquistar, né? Depois, receber conquistas. Exatamente. Mas resumindo assim, essa parte do empreendedorismo atrelado às startups, se eu puder dar um conselho para vocês, não sei se você é empreendedor, não sei se você, enfim, tem já uma startup. Tem muitos pontos que você tem que se atentar. Você viu aqui que não é uma jornada simples. Então, começa. Simplesmente dá o primeiro passo. E escolha muito bem seu sócio. Então, tem essa conversa difícil. Você precisa ver se o seu sócio ele tem habilidade complementar à sua. Se vocês têm os mesmos valores, os mesmos princípios. Exatamente. Onde vocês querem chegar. Então, essas conversas, vocês vão ter que ter entre vocês. E se ali já deu alguma coisa, algum atrito, seja... talvez não seja o caminho correto. Exatamente. Porque se você se aliar com pessoas que não são saudáveis, e saudáveis não só assim, se a pessoa, a gente conhece uma pessoa que é muito inteligente e é fantástica, mas o caráter dela é questionável. Então, assim, a gente até brincou, nossa, essa pessoa estaria bilionária se não fosse tão safada. Porque a pessoa é tão inteligente. E, cara, como é que pode? Você fala, gente, a pessoa é tão inteligente, mas ela quer passar a perna, ela quer só ela ganhar. Então, se você se une a pessoas que só pensa nela, não dá certo. Então, assim, com quem você se alia, se eu pudesse te dar um conselho maior, é esse. Aí o resto você corre atrás. Corre atrás de um bom marketing, um bom profissional, um bom investidor, anjo, enfim. Mas se alie com a pessoa correta. Eu acho que é o principal dica de hoje para vocês aí fechar com chave de ouro. Fechar com chave de ouro. Tem só um ponto aqui que eu queria trazer, porque é uma questão que eu vejo muito em você, que eu acho que é até um exemplo de empreendedorismo, enfim, que é essa questão do posicionamento de marca, de fato, né? Porque a gente falou aqui de posicionamento de você ser
explícito em alguns momentos, de falar o que tem que ser dito, de postura, né? Porque tem essa questão de precificação, mas se a gente vai falando de posicionamento no contexto da marca como um todo, é muito importante, inclusive, para que é um dos pontos que a gente comentou aqui, se você está buscando investimento, se você está buscando um sócio, porque às vezes a sociedade acontece de forma natural, né? Tipo, eu e a Jaque aconteceu de forma natural, porque coincidiu que, além de irmãs, temos habilidades complementares. Não fosse isso, não seríamos sócias. Mas a questão de você buscar um sócio, por exemplo, às vezes vai ser, de fato, algo ativo. E isso vai demandar de você um posicionamento pensado, estratégico. E o quanto isso faz diferença. E por que eu estou colocando isso? Porque no teu caso, eu trouxe aqui pontos como, como que é ser mulher nesse meio que é bastante masculino. A gente falou questão de precificação, de síndrome da impostora. E quando a gente pensa posicionamento, e eu começo a pensar mais estrategicamente alguns pontos fundamentais, isso tudo vai somar para que o meu resultado seja o esperado. Então, é eu pensar... A hora que você colocou aqui, eu faço uns cursos que o pessoal até dá risada de mim. Eu falei, sensacional, porque é isso. Eu bato muito na tecla de repertório. Eu falo, gente, repertório não é você saber tudo da sua área, estuda tudo, entende? Não, repertório é você abrir a tua mente, é o mindfulness, né? É uma expansão de consciência. Eu acho. Quanto mais você aprende, melhor. Eu sempre falo que é isso. São essas habilidades que, muito provavelmente, tornam você a profissional que você é. São essas soft skills, são essas habilidades complementares, desenvolvimento pessoal, são esses pontos, porque quando a gente tem um repertório mais amplo, a gente consegue achar soluções novas para problemas antigos. E é isso que, na prática, torna a gente um profissional criativo, um profissional inovador, enquanto muita gente fica procurando redescobrir o fogo, né? Que é achar aquele negócio que ninguém nunca pensou, que ninguém nunca fez. Você não precisa reinventar que ninguém nunca fez, roda. Porque não existe um problema para essa solução, muitas vezes. Enquanto, na verdade, você pode e deve inovar fazendo essas sinapses novas a partir de um compilado de informações que é só sua, né? Que só você vai ter vivido essa experiência, só você vai ter esse entendimento de determinada vivência. Então, você vai ter condição de trazer uma novidade para a tua atuação a partir de coisas que não tem absolutamente nada a ver. Você sai lá do evento, você pisa, como é que é? Pisa na brasa, bate na madeira e tal, aí você sai dali, você vai dar um soco na madeira, pronto, dá um insight, meu Deus, vou resolver o problema do fulano desse jeito. A Jaque agora tá fazendo luta, né, Jaque? Tô fazendo artes marciais. É isso, aí ela... O que você tá fazendo? É um compilado de artes marciais. Que legal. Então tem de tudo um pouquinho, assim. Basicamente são alguns princípios e conceitos de qualquer luta. Então é a base pra eu me especializar ou focar em alguma luta específica. Que Mas legal. o que você falou hoje no almoço, já que a gente saiu pra almoçar? Você falou hoje que é perfeito. Vixe, assim, artes marciais falou disciplina. Eu sempre Totalmente. fiz artes marciais e assim, você tem que ter respeito pelo professor e disciplina, assim, alemã. E isso ensina muito, a arte marcial ensina você a ter essa disciplina. Por isso que é legal as criancinhas já começarem desde cedo a fazer, porque elas entendem que, por exemplo, eu conheci meu marido fazendo Kung Fu, ele era dono da academia. Que legal. E aí, eu lembro que ele era super bravo, e quando a criança chegava atrasada, não entrava, né? 1 minuto atrasado, não entra, não interessa. Você tem que ter o seu tempo, pôr a sua faixa, fazer tudo direitinho. E você tem que ter a disciplina. Volta na questão do autoconhecimento. O que eu estava comentando no almoço é que no começo das aulas, eu sempre fico muito insegura e com medo de machucar quando eu dou um chute, um soco, né, na luta. E o professor teve uma hora que ele parou e falou assim, Jaque, quando você tem medo de me machucar, você se machuca. Olha como está a sua mão. Você não pode entrar numa situação com medo, porque senão você acaba se machucando e não executa com perfeição aquilo que você se propõe a fazer. É isso. Então, a luta para mim tem sido fantástica em relação ao autoconhecimento. É empreendedorismo. É empreendedorismo. É muito incrível, Exato. assim. Para mim tá sendo fantástica a experiência de luta. Eu acho muito importante você se autoconhecer. Eu, desde pequenininha, eu fui muito questionadora, inconformada com as coisas. Então, eu falava pro meu pai assim, mas pai, sei lá, eu devia ter uns 9, 10 anos. Mas a gente morre e vai para onde?
Mas por quê? Mas como é que a gente morre e vira pó? Não, tá errado isso aí. E Então, aí, por que pó? eu lembro que ele me deu um livrinho quando eu tinha 12 anos, da Ordem Rosa Cruz. Eu não lembro exatamente o título, mas era assim, Conhece-te a ti mesmo. E eu comecei a ler e eu falei, nossa, e aí eu sempre, desde então, eu sempre busquei o autoconhecimento, seja através de uma religião, o que mais te convir, né? Pode ser por uma religião ou alguma outra coisa que você acredita, uma energia, enfim, mas eu acho importante você ter alguma crença em alguma coisa, porque isso te move e te dá força para enfrentar os momentos difíceis. É um caminho, né, a ser seguido. Exatamente. E eu acho que esse é arremate aqui, porque no final das contas, a gente está falando de startup, mas nada mais é do que empreender. E a gente sempre termina em pessoas e autoconhecimento. Exato. Porque assim, sempre. Qualquer assunto vai finalizar com isso, não porque tem como. é a base. Exato. Gente, eu falo, você não tem como empreender se você não se conhecer, porque o tanto de porrada que você toma da vida. E se você é um ser se humano, você não souber o que você quer, quem você é, já era. E se você é um ser humano ruim, você pode fazer sucesso num primeiro negócio, assim. Mas esse sucesso, ele não vai se perpetuar. E você não vai trazer um legado. Você vai fazer um dinheiro e não sei se vai valer a pena. Porque às vezes você faz um dinheiro porque você passou a perna numa pessoa e foi uma vez. Só que todas as outras pessoas que estavam envolvidas no negócio, enfim... É complicado. Tem aquela lei de marketing, não é? Que diz que a arrogância leva... Com frequência... Quer continuar? Eu não sei se vai ser a mesma. Não, fala junto as duas, vai. 1, 2, 3 e já. É um jogral, né? Assim, fala que com frequência o sucesso leva à arrogância e a arrogância ao fracasso. Tá vendo? Outra frase que meus pais sempre falavam. Meu pai falava muito. E ele tá ainda, com certeza, vendo vocês aí e torcendo de onde quer que ele esteja, com certeza. Exatamente. Essa é uma das nossas grandes missões de vida, é realmente perpetuar esse legado. E isso dá pra gente um senso de responsabilidade com tudo que a gente faz muito grande. Porque às vezes o nosso pai, eu já abrindo o coração aqui, abrindo a vida, mas o nosso pai tinha um negócio que sempre que a gente falava, às vezes, manda no WhatsApp uma besteirinha assim, aí a gente dava risada dele por dentro, não na frente dele, pra não faltar com respeito. Aí ele vinha com assim, respeita meu sobrenome, pelo menos. Aí hoje em dia a gente já fica, mas por isso responsabilidade. Que eu falo, você tem que viver o agora. É assim, você tem que amar agora, você tem que falar agora. Porque depois... Seu pai não tá mais aqui. Será que você falou tudo que você queria falar pra ele? Será que você deu um abraço nele e falou, pai, eu te amo? Exato. Às vezes você não deu, porque amanhã eu falo com ele e ele não tá mais aqui. Exato. Então você tem que viver intensamente hoje. Então pega o telefone se você tá brigado com alguém. Agora a hora! Vamos lá. Pede desculpa ou fala que ama. Depois manda aqui nos comentários. Isso, na verdade, é bíblico, né? Tem um verso que diz que o que tem de fazer, faz-o depressa. Isso é pra tudo na vida. Tem questão de relacionamento, então para de perder tempo brigado com gente mesmo, se foi besteira, enfim. Mas tem essa questão, se a gente traz, né, novamente pra questão do empreendedorismo, gente... Tem timing para as coisas acontecerem. Não dá para postergar conversas difíceis. Mais para frente fica pior. Com certeza. Tem a hora certa de você procurar um profissional para te orientar, porque depois, se ficar reversível, vai ser muito mais difícil para ajustar. Então, no final das contas, é isso. Assim, a gente sempre vai eternamente cair na questão do autoconhecimento, de você conhecer seus limites, saber até onde você pode ir, o que é inegociável para você, porque a gente fala aqui de sociedade. Você tem que ter muito claro. E você sabe que isso, eu tive mais clareza nisso quando eu comecei a fazer esses cursos. Porque assim, a gente vem com uma base de educação, né? Que assim, quais são os valores, os princípios ali da educação dentro de casa. Mas tem coisas que o curso ou a vida te ensina e que você fala, puxa, é mesmo, né? Eu nunca parei para pensar nisso. Exato. Isso aqui para mim é um valor inegociável. Então, eu não vou abrir mão nunca. Exato. E ter clareza disso é fundamental, né? Para que a gente tenha sócios, investidores, saiba até onde a gente vai numa negociação. Tenha êxitos milionários e monte outros negócios. Exatamente. Então, no final das contas, sempre vai ser o primeiro passo e o mais contínuo de todos, né? Porque se a gente tem que sempre estudar para melhorar o negócio, para pensar em novas soluções...
tem que continuar sempre nesse processo de autoconhecimento, né? Exatamente. É isso que vai dar sempre pra gente resiliência. Por isso que eu falo, se você acha que você sabe tudo... Não. Comece de novo, volte 2 casas. Volte 2 casas. O jogo da vida, tá? Não, exatamente. Ponte quebrou, então... Vamos voltar. Volta e começa de novo, né? Aí, gente, sensacional. Eu amei que a gente caiu no autoconhecimento para variar. Porque no final das contas, eu sou totalmente dessa escola. No final das contas, é sempre o principal. Qualquer coisa que a gente faz na vida, se não estiver somando para nossa evolução como gente, não faz sentido. Qualquer coisa, né? Startup, empreendedorismo, qualquer tipo de situação, a gente vai cair sempre na mesma situação, que são as pessoas por trás das organizações. O quanto a gente ajuda as pessoas, seja com o que for que a gente tem de solução, né? E a gente sempre costuma falar, né? E o networking é tão importante, mas assim, tem pessoas que têm a ideia errada do networking, né? Que networking é a arte de você ser interessante sem ser interesseiro. Então é assim, como eu posso te ajudar? Então não é assim, eu não vou buscar você porque você é importante. Então assim, eu posso ter o telefone do Obama no meu celular. Ele sabe quem eu sou? Não muda nada. Não interessa. Então assim, saiba como agregar valor para essa pessoa. E ela vai lembrar de você no futuro. Isso, olha, é garantido. Eu já vivi várias vezes isso. E assim, doe seu tempo, sua atenção, porque às vezes a pessoa só precisa disso. E depois ela vai ficar grata com você, vai sentir essa gratidão pro resto da vida. Lei do retorno, né? E aí você vai criando laços fortes, assim, que você mantém pra vida. Exatamente. E é isso que vale no final das contas. Exatamente. Pessoas. Palavra-chave, né, pra gente fechar nosso papo é agregar valor. É isso. Com a startup, com o empreendedorismo, com o networking, com conversas, com podcast, com conteúdo, com posicionamento, seja como for, né? A gente tiver esse foco, eu acho que não tem erro, né? Não existe dar errado se você realmente está com foco em agregar, né, valor. Mesmo nas negociações, eu faço bastante negociação e assim, às vezes... o advogado da parte contrária, ele só está ali querendo mostrar serviço para o cliente dele. E ele acaba dificultando algumas coisas, mas não é porque ele é assim. Então, por que eu consigo ser bem-sucedida nas negociações? Porque eu paro, eu tiro... Ego não existe. O advogado ele já é um bicho esquisito e cheio de vaidade, chato pra caramba. Então, eu tiro essa vestimenta e eu falo... Beleza, como que a gente pode acomodar isso aqui? Me fala o que você quer. A pessoa fica até assim, ó. O quê? Você tá perguntando o que eu quero? Porque é assim. O que você quer? Qual que é o teu objetivo? E aí a gente vai acomodando. E aí a gente vai sentindo as pessoas. Porque às vezes não é o dinheiro. Às vezes ela tem alguma coisa ali, um sentimento dela, que ela quer fazer picuinha. Então assim, você tem que entender e cabe a você ter essa sensibilidade. De entender a situação e fazer ter uma o jogo de cintura para buscar a melhor solução. Perfeito. Sensacional. Com esta, eu não vou me ousar aqui falar mais nada, pra gente finalizar com essa fala bonita. Mas, Adri, agradecer muito a sua participação. Como eu já imaginava, somou demais pra gente enquanto startupeira, pra gente enquanto empreendedora e pra gente enquanto pessoa. Ai, eu fico muito feliz mesmo pelo convite, Fê e Jaque. Espero que a gente possa fazer várias outras coisas juntos, trazer conteúdo pra audiência de vocês. E, assim, se alguém ficar com alguma dúvida sobre algum termo que a gente falou aqui, eu quiser saber mais um pouquinho, só me avisar que... Ai, que bom. Já aproveita e conta pra gente, como que o pessoal te encontra nas redes sociais, Dri? Eu tenho um canal no YouTube que... Ai, gente, eu não sei o nome do meu canal. Cláudio vai me matar. A gente promete. Sael, agora a gente vai ter que fazer na edição. A gente coloca aqui assim, ó. Eu tenho um canal no YouTube aí. Esse aqui. Gente, o Cláudio vai me matar. E no Instagram, @riosdorf_advogada. Show de bola. Muito e você, Jaque, como as pessoas te encontram nas redes sociais? Vamos lá. Eu estou nas redes sociais como Jaqueline Emboaba, tudo junto. LinkedIn, Instagram, TikTok. Estou no TikTok. Eu também tenho TikTok, eu não uso, mas... Eu não uso muito, mas vou começar a usar, então me segue lá, porque eu vou soltar conteúdo. Comecem a usar, fica a dica. É isso. E você, Fê?
Vocês podem também e devem, na minha opinião, acompanhar o @post.app. Lá a gente compartilha vários conteúdos super interessantes a respeito de um pouquinho de tudo que a gente conversa aqui. Então lá você vai encontrar informações a respeito de marketing de conteúdo, o universo de franquias, tecnologia, produto, então vale a pena. Além do que, a gente compartilha lá a agenda do podcast. Então se você quer saber quem é o convidado da semana e qual o assunto que a gente vai conversar, tem que seguir o @post.app. Toda semana a gente coloca essas informações lá, beleza? E para me acompanhar, você pode procurar aí por Fernanda Emboaba em todas as redes, tá? Fernanda Emboaba tudo junto, em qualquer lugar que você me procurar. E se jogar no Google, você chega em mim de alguma forma nas redes sociais. Nas minhas redes sociais, especialmente Instagram e LinkedIn, eu compartilho conteúdos sobre posicionamento de marca, sobre branding, sobre marketing de conteúdo. Então dá pra gente trocar uma ideia por lá também. E seguinte, obrigada por você ter acompanhado esse episódio até aqui. Tenho certeza que agregou muito pra você, como agregou pra gente. E na semana que vem, nós temos o último episódio dessa temporada. Depois a gente vai tirar um períodozinho aí de férias. Então, o período de férias, já te falei no começo, é o período de você maratonar os episódios passados e fazer uma faculdade, tá? Porque vai por mim, vale por uma faculdade esses 20 episódios. Então, na semana que vem, a gente tem episódio novo toda quinta-feira às 18 horas. Considerando que na próxima semana vai ser o último dessa temporada e depois a gente vai anunciar lá no @postapp quando a gente volta com a temporada 2, tá? Então vamos lá, acompanha a gente para você ficar por dentro de todas as novidades. Obrigada pela tua presença, por estar aqui com a gente até agora e até o próximo episódio. Até, obrigada Tchau, pessoal, tchau, gente. Tchau.